Fala pessoal, meu nome é Anderson e estamos aqui para mais uma aula do nosso canal Nest Pro, tá? Estou aqui com o meu modelo Fernando e nós vamos mostrar para vocês este corte, tá? Short fringe com degradê mais alto, um perfil high fade, todo texturizado, conectado para ambos os lados com esse detalhezinho maravilhoso. Se você quer aprender a fazer esse corte, fica até o final do vídeo que você vai amar o conteúdo. Primeiro passo, vamos umedecer esse fio, tá? Vamos fazer uma divisão para facilitar o nosso processo. Vamos fazer uma divisão na linha de recessão alta para a gente ter uma clareza de até onde nós vamos trabalhar, tá? Daqui para baixo, nós vamos trabalhar com máquina, daqui para cima, já preservar essa linha. E vamos fazer uma marcação o mais limpo possível, tá, pessoal? Toda vez que a gente faz uma marcação, é importante que a gente trabalhe ela da forma mais limpa possível, para a gente ter clareza do que a gente vai fazer, para a gente ter organização para ficar tudo certinho. Vou deixar esse cabelo preso na parte superior. E agora o que eu vou fazer é secar essa parte da lateral. Como a gente umedeceu, eu vou secar essa parte da lateral no sentido do fio, tá? Com pente mesmo, a gente vai vir com o secador aqui e escovar esse cabelo para alinhar, para ficar mais fácil para trabalhar com a máquina. Eu vou inicializar com o pente 2, tá, pessoal? Utilizando a minha sênior, eu vou fazer uma marcação bem alta, eu vou limpar toda essa região da lateral, porque eu não quero muito peso nessa região da linha da aresta, tá? Eu quero subir bastante essa máquina, porém, o formato que eu preciso é um formato quadrado. Então eu não posso arredondar e subir demais. Então o movimento que eu vou fazer com a máquina é um movimento de saída, onde eu vou fazer. Não é um movimento em C, mas é um movimento de saída, um movimento de decolagem. É interessante limitar com o pente até onde nós vamos subir e isso vai ajudar a facilitar no processo. A ideia é fazer uma marcação em V para preservar o máximo possível dessa região da coroa. Como eu vou trabalhar a textura puxando a mecha superior da região da coroa e ela vai ser a guia para a gente trabalhar essa divisão triangular com um triângulo invertido vindo para a parte frontal na franja, onde vai ser mais curto, eu não quero, deixar essa região com pouco volume, quero bastante volume para essa região. Então eu vou valorizar esse fio para dar um pouco mais de volume nessa região, textura, e para isso eu preciso preservar um pouco mais. Então aqui ó, eu tenho basicamente uma linha de um dedo no máximo, e aqui a gente tem pelo menos de 2 a 3 dedos na região da coroa. Após o pente 2, eu vou utilizar o pente 1 na baixa para fazer a nossa marcação inicial. Lembrando que a ideia de fazer um fade num perfil mais alto não necessariamente quer dizer que eu vou trabalhar com a minha lâmina na parte mais alta do meu fade. A ideia é ter um degradê cinza, bem espaçado e de uma forma que eu consiga enxergar os 3 tons com a linha de peso concentrada na região superior. Isso sim caracterizando um fade no formato mais alto. Todavia, quando a gente vai passar o pente 1, para a gente fazer essa pequena marcação, para depois a gente vir voltar disfarçando essa região cinza para a região preta e conectar ambas, pode vir limpando, caso queira, desde a base até a linha da marcação, para a gente ter uma organização maior, para a gente ter um perfil de fio menor, para trabalhar com os pentes subsequentes, que daqui para cá a gente vai trabalhar os fios em ordem decrescente, assim a gente vai conseguir ter uma praticidade maior, vai ficar mais prático de trabalhar. Outro ponto também é fazer essa passada de máquina muito detalhada, tá? Observem a pressão que vocês estão exercendo e observem também se não está ficando nenhum fio para trás. O que diferencia um bom degradê, um degradê limpo, de um degradê poluído e com marcações de manchas, é a forma que você passa a máquina, a pressão que você exerce e esse olhar, esse feeling mais atento a esses detalhes. Agora eu vou voltar com o pente 1,5 na baixa e vamos começar a clarear essa marcação com um movimento curto, tá? Eu vou trabalhar apenas em cima dessa marcação com movimentos curtos e assim eu vou limpando e clareando essa marcação. Lembrando que o pente 1,5 nesta situação, ele não vai remover a marcação e sim ajudar a conectar, trazendo ali
uma clareza maior. O movimento que eu estou utilizando, ele é um híbrido entre o movimento de decolagem e o movimento em C. Ele não faz um movimento de curva completo, porque a gente tem pouco espaço para trabalhar. Então a gente vai trabalhar esse pouco de movimento em C, misturado com o movimento de decolagem e com a mão bem leve, a mão bem sutil e passando várias vezes. Voltamos agora com o pente 1 novamente, e a ideia do pente 1 aqui é trabalhar com alavanca, tá? E aqui entra a questão do feeling. Iremos utilizar a alavanca alta, primordialmente, utilizando a elevação, né? E isso configura dentro da minha metodologia que se eu tenho 1,5 adicionando a alavanca mais elevação, deixando a minha máquina numa posição onde ela fica na horizontal, né, com referência ao crânio do meu modelo, a cabeça do meu modelo, eu adiciono mais 1,5. Levando em consideração 3 milímetros do meu pente 1, eu tenho 4,5, o que é coerente ao pente 1,5. Então, se essa tese realmente funciona ou não, vamos ver aqui agora na prática. Se eu tenho 1,5 adicionado a 3 milímetros, 4,5 é o que eu acabei de passar. Se eu passar nessa região usando leveza e com essa mesma posição, eu não devo remover essa marcação, correto? Vamos lá. Vocês perceberam que eu não consigo remover essa marcação utilizando dessa maneira. Por quê? Porque eu tenho o equivalente aqui ao mesmo pente que eu passei anteriormente. O que faz a conexão aqui, o que vai me ajudar a fazer é o uso da elevação e o uso da alavanca para trazer essa transição mais fina, essa transição mais fluida. E isso é a matemática dos pentes que a gente utiliza na nossa metodologia, no nosso curso Nest Pro. Agora o que eu vou fazer aqui, ó, é utilizar A1 na alavanca baixa, com a máquina elevada e com a mão leve, pouca pressão. Eu vou fazendo a variação apenas na elevação da máquina, né? Trabalhando ela corpo cheio e também os primeiros 3 dentes da máquina, tá? Agora eu vou utilizar o pente meio, tá? 1,5 milímetros para a gente fazer essa marcação. Essa marcação do pente meio, ela vai vir um pouco mais abaixo da linha de recessão média, porque eu preciso de um espaço maior para deixar essa conexão cinza um pouco mais bonita. Vocês podem perceber também que como a luz bate, né, no corte, você percebe que ele tem um nível de densidade interessante, porém o couro cabeludo fica muito espesso, fica muito exposto aqui. E aqui eu consigo ter uma linha de branco muito interessante, porém a gente vai ter que tomar muito cuidado para fazer essa transição dessa região superior para o topo, tá? Como a gente quer um corte mais marcado, mais dropado, então a intenção é justamente essa. Só temos que tomar cuidado para não subir máquina demais para evitar qualquer tipo de erro. Pente meio na baixa. Eu vou acompanhando o mesmo formato que eu tinha feito anteriormente. O perfil de corte que eu costumo trabalhar no dia a dia é justamente esse mesmo aqui, pessoal. Eu faço uma lateral, depois eu faço a outra. Eu me preocupo com uma lateral primeiro, depois com a outra, depois a gente faz a parte da nuca. Já volto com o pente meio na alta. Uma experiência interessante para a gente trabalhar aqui, só para demonstrar como a matemática dos pentes funciona, eu tenho essa marcação mais branca, como vocês conseguem observar, que é o pente meio passado na baixa. Aqui eu tenho o pente 1, né? Então eu tenho 1,5 milímetros mais 3 milímetros. Se eu volto aqui com a minha máquina, seguindo essa mesma linha de raciocínio, se eu adicionar a alavanca mais a elevação, em tese, eu adicionei mais 1,5 milímetros nesse setupzinho que está na minha mão. Então, se eu aplicar dessa mesma forma com baixa pressão, eu não vou remover fio, correto? Vamos testar. Até com mais pressão, pessoal, até com uma pressão um pouco mais exercida, tá vendo? Eu não vou remover. Eu não vou remover porque aqui eu adicionei 1,5 milímetros, né, ao 1,5 milímetros que o meu pente já tem. Sendo assim, eu tenho 3 milímetros, que é o equivalente ao pente 1. Então, o que eu vou fazer aqui agora é trabalhar da seguinte maneira. Eu trabalho a elevação, reduzo ela, e se eu não conseguir disfarçar com a elevação, que eu não vou conseguir, obviamente, irei trabalhar com a alavanca. Utilizando a máquina com a lâmina fade, né, que é esse exemplo que a gente está usando dessa UAL Senior, essa explicação, essa linha de raciocínio dessa modificação, né, e essa adição e remoção de milímetros funciona muito bem.
Agora a gente vai fazer a marcação com o pente, né? Com a máquina zero. Pente não, né? Máquina zero. Eu vou começar essa marcação e a gente vai fazer de uma forma diferente do que a gente viu, do que eu fiz anteriormente. Ela vai ficar um pouco mais marcada, eu vou criar uma linha e depois eu vou disfarçar essa linha e vou fazer basicamente a mesma explicação que eu fiz utilizando os outros pentes para a gente ter uma noção muito mais realista do que eu acabei de falar. Eu fiz com o pente 1, fiz com o pente meio, vamos fazer com a zero para a gente ver se funciona. Quando você está fazendo essa marcação e você faz uma marcação feia, uma marcação torta, uma marcação ruim, quando você vai disfarçar, vai ficar torto, vai ficar feio, vai ficar ruim. E quem estiver observando, realmente vai notar isso aí e pode começar a te julgar por isso. Então faça as marcações tudo da melhor forma possível, de uma forma mais alinhada possível. Antes da gente testar a nossa teoria, o que eu quero passar para vocês aqui é uma informação muito importante. Muitas pessoas elas acham que para fazer um corte onde a gente tem uma graduação alta, né, um nivelamento de degradê alto, considerado um high fade, eu necessariamente preciso passar essa marcação da zero bem acima. Olha onde a minha marcação da zero está. E olha onde a gente vai finalizar. Isso aqui é um high fade. A questão da interpretação de cor é diferente de onde eu vou ter que passar a máquina. Então, assim, muitas pessoas elas levam em consideração somente técnica. Esqueçam a técnica e foquem em cor. Usem e abusem da mesma técnica que vocês aprenderam, da técnica que eu estou passando aqui, da técnica que vocês viram de outro barbeiro, mas foquem em cor, foquem em resultado e analisem muito bem a região do cabelo para entender a densidade. Eu tenho que saber qual que é a densidade desse fio para entender se eu posso subir demais ou não. Então a cor ela precede a técnica. Vamos colocar na alta, zero alta. Eu vou trabalhar com elevação, mantendo a minha máquina na horizontal. Vamos ver se a gente vai conseguir remover essa marcação, né? Por que não removeu? Não removeu porque a gente tem essa mesma diferença de 1,5 mm a mais quando a gente utiliza a máquina nessa posição e a alavanca totalmente na alta. Então vamos fazer esse disfarce aqui de uma forma mais rápida e ágil. A gente volta com a máquina de acabamento shaver e a gente vai finalizar essa linha, né, de transição para a gente poder fazer o topo, ok? Ponto muito importante de trabalhar com a lâmina fade, principalmente em ambientes úmidos e quentes, né? Porque talvez você está numa barbearia que não tem um ar-condicionado ainda, você não quis investir, não tem condições de investir ainda. Tome cuidado para não fazer essa marcação, né? E também não tentar removê-la utilizando pressão demais, porque essa lâmina ela tem uma característica muito importante, que é a sua ponta ser num perfil agulha. Essa ponta de perfil agulha, ela acaba entrando nos poros que ficam abertos devido à exposição ao calor. Isso pode machucar o couro cabeludo. Mudei agora para a escova de disfarce, vamos utilizar a máquina de acabamento, né? E o que eu vou fazer aqui agora, levanta um pouquinho aqui, meu querido, já fazer essa marcação com a nossa máquina de acabamento neste perfil, nessa posição. Vamos trabalhar ao contrário, para definir um pouco melhor essa marca. Vamos remover essa marcação. Depois a gente vai vir com a shaver. Todavia, quando estiverem trabalhando com a máquina de acabamento, entendam dois pontos, tá? Primeiro, pressão. Segundo, conheça o seu equipamento. Entenda o quão ele vai tirar dependendo da posição que você trabalhar. Se você vai trabalhar com a máquina nessa posição, qual que é o perfil de fio, quanto que ela vai remover? Nessa posição, ela consegue remover a marcação que ela acabou de gerar? Sim, não. Quanto que isso vai te demandar de esforço? Conheça o próprio equipamento, porque isso é importante para você ter essa precisão. Outra questão muito importante aqui é, sua máquina de acabamento, ela conversa com a sua máquina de corte? Então a gente tem que ter uma certa uma compatibilidade ali, onde essa máquina de acabamento, a altura que ela entrega é uma altura muito parecida com a máquina zero que você trabalhou. Porque se tem uma divergência muito alta, isso pode te trazer um problema muito grave na hora de fazer esse disfarce. Para fazer a remoção
dessa área inferior, que a gente acabou de marcar com a máquina de acabamento, essa remoção dessa parte cinza, iremos utilizar essa shaver, né? Eu gosto muito dessa shaver, que ela é a Travel, né? A Travel é uma shaver da Wahl, né? E ela é muito pequena, uma shaver muito simples, muito pequena, muito potente e portátil, tá? Ela é uma linha de viagem, né, da Wahl, e a gente utiliza principalmente para fazer remoções de pequenas áreas e linha de acabamento. Em alguns cortes a gente até substitui o uso da lâmina por essa máquina aqui, porque ela tem um resultado muito interessante. O seu foil, né, além de ser mais fino do que as máquinas tradicionais, além dele ter essa praticidade de ser mais curto, a gente consegue trabalhar pequenas áreas ao redor da orelha, né? Ele entra nessas áreas de uma forma muito mais fácil e por ser um foil só, eu tenho mais visibilidade. Isso faz com que ela seja uma máquina muito mais prática e simples de trabalhar. O que eu vou fazer aqui nessa região é trabalhar essa linha de peso, tá? A ideia desse corte, por ser um corte mais artístico, é de fato ter essa linha de transição mais curta, né? Por mais que a gente trabalhou esse cinza mais espaçado, eu quero essa região um pouco mais densa mesmo. Eu só vou suavizar um pouco com a tesoura de desbaste. Eu quero passar para vocês aqui uma dica muito importante, tá? As tesouras de desbaste, além da graduação, né? Além do número o nível de porcentagem, né? Que ela vai remover de fios da mecha, a gente também tem uma diferença muito interessante que é a posição que os dentes ficam. Se é na posição da parte superior da lâmina, né? Na parte superior da tesoura, desculpa, ou na parte inferior, assim como as tesouras são tradicionalmente, né? Essa é uma tesoura da Titan, né? Uma tesoura tradicional Titan, muito boa por sinal, né? Uma tesoura que me acompanhei há um tempo, né? Quem já me segue e vê os trabalhos que eu faço, eu tô com essa tesoura na mão. E agora eu fiz a aquisição de uma tesoura muito bacana, muito legal, custo-benefício, que é uma tesoura da Umi, que é uma tesoura muito legal, muito bonita, tá, pessoal? E ela tem essa característica de ter os pentes, né? A parte de desfiar na parte superior, né? O que isso muda? Na minha opinião e no meu trabalho, o que ela traz de resultado? Ela ajuda a fazer um desfiado muito mais natural, onde quando eu pego essa mecha e eu bato, né, a tesoura, ela vai fazendo o processo de desfiar a camada de cima para baixo, trazendo uma textura mais leve, uma textura um pouco mais superficial. Isso faz com que o trabalho fique muito mais interessante. Para esse trabalho eu vou utilizar ela e vou mostrar para vocês o resultado depois. Eu mudei o nosso pente, agora eu tô com um pentezinho, que esse é um pente muito comum, né, nas barbearias. Esse aqui já é velho de guerra, né, que é aquele pente que ele vem fazendo essa mudança de cerdas. Ele é bem mais fininho, é um pente muito mais prático para a gente fazer, né, essa seleção um pouco mais precisa de algumas mechas, né. Por ser um pouco mais maleável, ele ajuda muito no trabalho. Eu continuo com a minha tesoura, porém agora eu vou trabalhar esses pontos mais cinzas, bem próximos aqui à base, tá? Então, com o meu pente maior, não consigo levantar esses fios, vou levantar com eles aqui e vou fazer essa transição. Pessoal, é o seguinte, essa ideia de trabalhar com tesoura de desbaste nessa região um pouco mais inferior, né, e não somente na parte superior, é basicamente equivalente a um point cut, né? A gente está trabalhando aqui pontos específicos e a gente vai fazendo essas remoções bem pontuais para trazer essa transição, né, mais cinza, bem mais interessante. Eu vou trabalhar essas divergências que a gente tem de cor nessa região superior à parte branca, né, que é essa região cinza, para transitar para a região escura, utilizando a minha tesoura fio navalha, tá? Eu estou aqui com a tesoura da Titan, é uma tesoura maravilhosa, muito boa, uma tesoura muito interessante. Essa tesoura, ela é uma 6.0, tá? E a gente vai fazer um procedimento que a gente vai entrar com essa tesoura aberta e voltar fechando, fazendo esse movimento aqui, tá? Então, entendam, a gente vai utilizar esse processo só para fazer um polimento mais refinado, um polimento mais assíduo, só para entregar um resultado mais interessante. Eu utilizo o dedo aqui como apoio e volto fazendo esse point cut, pegando somente alguns locais, tá? Uma dúvida muito recorrente que o pessoal tem, tá, vou utilizar o point cut. Onde eu vou aplicar o point cut?
em áreas de densidade maior. Vocês vão conseguir observar que ao pentear o cabelo, vocês vão ter aqui algumas regiões que vão ter os fios mais agrupados, um pouco mais reunidos. E se você volta com a máquina e tenta fazer o polimento, a máquina, por ter um movimento serrilhado, onde ela vai trabalhar um corpo maior de linha de corte, ele não vai conseguir detalhar fio por fio. A ideia do point cut é isso aqui, ó. Point, ponto, local específico, e cut, corte. Então, temos que trabalhar esse ponto um pouco mais específico. De degradê, estamos satisfeitos. Finalizada essa lateral, a gente tem o ângulo que eu queria, tá? Que a gente projetou. Já temos um disfarce com a linha mais dropada na região superior, né? E agora falta a gente trabalhar a outra lateral. Eu vou fazer essa outra lateral aqui, tá? Deixa eu gravar um time-lapse aqui para adiantar. E depois a gente vai voltar para a parte principal, que é a parte do topo. Finalizando as duas laterais, né? Acabei de finalizar a outra lateral. A gente tem o mesmo perfil de degradê, mais alto, mantendo a linha reta nesse perfil, tá? A gente tem um perfil mais reto aqui nas nossas arestas. E agora o que a gente vai fazer é cortar a parte superior para a gente dar formato para esse cabelo. Cortei neste sentido, vou aferir neste sentido. Então, assim eu consigo deixar essa mecha central, essa nossa guia central com as pontas reguladas, tá? Prestem muita atenção para que essa mecha, né, ela fique 100% na horizontal, tá, pessoal? Então segure bem, né, tenha uma orientação bacana, faça com que essa mecha ela consiga de fato chegar ali no máximo possível do alinhamento horizontal. Mecha guia finalizada, agora vamos jogar esse cabelo todo para a lateral. Vamos umedecer um pouco mais e vamos cortar usando a nossa referência central, tá? Então tudo que tiver acima da nossa linha da guia, tá? A gente vai remover. Essa nossa mecha guia aqui a gente vai respeitar, vai remover tudo que excede a ela. Perceba que quando eu chego aqui na região da coroa, essa mecha já está alta. Então, quando eu chegar na região da coroa, só se ater para não remover muito fio. Fiz uma lateral. Vou fazer a outra lateral. Mesmíssimo esquema. Quanto mais eu venho para trás, menos eu preciso tirar. Só acertar essas pontinhas depois. Bom, cortamos na horizontal, né? Nesse sentido. Vamos aferir agora neste sentido. Então, se a gente veio fazendo esse corte na horizontal, vamos aferir na vertical para conferir como é que tá as mechas. Joga o cabelo para a sua lateral e comece a fazer do lado oposto, né? Lembrando que aqui a gente tem que manter a projeção. Então, se o fio está projetado, ele está vindo, né, naquela projeção onde a parte da nuca está maior e a região frontal está menor, eu tenho que continuar fazendo essa mesma projeção na hora de aferir. Lembre-se disso. Se você não saltou nenhuma mecha, se você não puxou nenhum perfil errado, né, nenhuma mecha você pegou muito atrás, se você não fez essa execução da melhor forma possível, vai ficar muitas pontas. E caso você não volte aferindo, isso pode te prejudicar no final do corte, tá? Então, é uma dica muito importante, sempre aferir ali o corte que você fez. O que eu vou fazer aqui agora é conectar essa região do topo, né? Depois que a gente fez a nossa projeção, já cortamos, já deixamos ele o mais alinhado possível, a gente vai fazer essa conexão para as laterais. Como é que eu faço essa conexão mantendo a minha franja? A gente vai fazer uma divisão triangular. Vamos pegar da região do ápex, essa região central aqui, ó, e vamos direcionar essa mecha para linha de recessão alta. Então eu vou pegar aqui, ó, topo, linha do ápex. Para quem não entende o que é linha do ápex, imagine uma linha imaginária pegando de orelha a orelha. Se você pega o seu pente e tomba ele imaginando de orelha a orelha, ele vai parar exatamente na região central. É aqui que eu começo a minha linha, a minha marcação, e vou até a linha de recessão alta. Fiz isso, eu vou direcionar esse fio para trás e esse outro fio para frente. É essa lateral aqui, ó,
que nós vamos conectar. Depois da divisão feita, eu vou puxar essa mecha para baixo, direcionar ela acima da nossa linha de aresta e a gente vai conectá-las, né? Fazendo esse movimento aqui, ó. Cortando nesse sentido, a gente vai deixar o fio muito mais pesado, né? Vai ficar um fio muito mais pesado, uma conexão um tanto quanto drástica, né? Muito mais dropada com relação ao resto do corte. Após fazer essa marcação, o que a gente vai fazer agora é uma conexão usando linhas diagonais. Eu vou puxar uma linha diagonal, a gente pode começar da frente ou da parte de trás. Vou pegar essa mecha aqui, ó, vou puxar ela para a parte de fora e vou posicionar a tesoura e vou cortar rente, ó. Da mesma forma que a gente fez essa marcação na outra lateral, medimos o mesmo esquema. Linha do ápex, né, até a recessão alta. A gente pega aqui, ó, e cria essa linha, direciona o fio para a parte frontal, essa mecha para a parte de trás e vamos fazer essa conexão. Ambas partes conectadas, vamos usar textura para dar finalização para esse cabelo. Vamos lá, para a textura, o que eu vou utilizar, tá? Eu vou utilizar a nossa tesoura de desbaste. Dessa vez, eu vou utilizar a minha tesoura da Titan. Essa tesoura, como eu falei anteriormente, ela tem os seus dentes, né, as suas cerdas na parte inferior, né? Isso faz com que seja uma textura muito mais dura, né? Uma textura que ela vai acabar pegando mais. Então a minha ideia é trabalhar as pontas, né, dessa mecha e gerar uma textura um pouco mais homogênea. Ah, eu poderia ter vindo com point cut? Sim. Porém, vamos começar aqui com essa tesoura e depois a gente volta com o point cut e a gente conecta nas laterais. E a gente faz isso em todo o cabelo para dar um pouco mais de leveza, pessoal. Fazer com que esse cabelo que é um pouco mais denso ele seja um pouco mais leve e isso vai acabar ajudando a gente na hora de fazer as nossas finalizações. Agora eu vou dar uma secada de leve nesse fio para a gente ter um perfil mais seco para trabalhar essa conexão nas duas laterais, tá? Então com o perfil de cabelo mais seco é muito mais prático, muito mais fácil para a gente conseguir fazer essa conexão. Uma dica importante, pessoal, para a gente conseguir controlar melhor o redemoinho, tá? Nessa região da parte de trás você deixa o cabelo no caimento natural, coloca o dedo sobre a região mais clara do nosso redemoinho e aplica o secador. Vamos conectar essa região aqui, trabalhar um pouco de tesoura de desbaste para dar uma conectada legal e depois a gente vai voltar texturizando esse fio. Já conectamos, texturizamos, agora a ideia é escovar esse cabelo para a gente conseguir de fato deixar ele o mais rente possível. Eu quero essa parte aqui com menos volume, porque a gente vai fazer o acabamento frontal e vamos trazer a finalização para esse fio, né? Então vamos fazer um acabamento frontal retilíneo muito característico do short fringe, do crop. Então a mistura dos dois aqui e depois a gente vai texturizar. Vou mostrar para vocês aqui, né, a finalização dele todo texturizado, todo finalizado, com o que a gente vai usar. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é alinhar esse acabamento frontal, tá? E o que eu quero fazer aqui é uma linha de peso, né? Como eu quero uma linha de peso nessa região frontal, esse cabelo já está todo texturizado, então o que eu vou fazer é vir com o pente, penteá-lo, segura o pente e a gente vai fazer, né, essas marcações aqui, tá? Vou começar dessa outra lateral, a gente volta para cá. Lembrando que a gente quer fazer um corte um pouco mais texturizado, de forma que o cliente consiga utilizar ele jogando todo para frente, todo texturizado. Então a ideia é o quê? Manter o máximo de comprimento que a gente conseguir, levando, né, em conta a marcação do crop e que ela fique um pouco mais marcada, mais densa, só que não fica aquele cabelo difícil de fazer no dia a dia.
Vou separar essa mecha, né, nessa região aqui, ó, porque depois a gente vai fazer um detalhezinho com ela, tá? Talvez eu puxe um pouquinho mais para cá, né, para ela pegar e fazer aquele acabamento um pouco diferenciado. Vocês percebem que o cabelo já é somente seco, que ele já fica com uma textura interessante, já fica legal. O que eu vou fazer para melhorar essa parte frontal, tá? Essa parte frontal, para ficar mais interessante, eu vou trabalhar com a ponta da tesoura a favor do fio, só para texturizar um pouco mais essa região frontal, porque a gente de fato não quer uma linha tão definida, a gente quer uma linha mais texturizada, né? Ela vai ficar pesada, mas a pontinha da pontinha, ela pode ser um pouco mais texturizada. Para fazer a finalização desse cabelo, eu vou utilizar esses dois produtos, tá? A pomada efeito seco, tá? Então vocês podem utilizar a pomada que vocês acharem melhor aí. Eu vou utilizar esse efeito seco da Fox For Men. Ela é muito boa, essa é o efeito wax seco, né? É uma pomadinha muito bacana, ela tem uma textura muito legal, ela modela muito bem. Eu vou utilizar aqui também, para ajudar a dar textura e volume, a nossa pomada em pó, também da Fox For Men, tá? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou utilizar um blend, né, de produtos, onde eu vou utilizar um pouco da pomada em pó na raiz e em todo o contexto do fio e vou voltar depois aplicando, né, a nossa pomada de forma padrão e com movimentos circulares, tá? Com a mão você abre a raiz do fio e volta aplicando da raiz, da base até as pontas, tá? E agora eu vou utilizar a pomada. Cara, eu sempre digo o seguinte, coisa boa se utiliza pouco, tá? Então, somente isso aqui já é o suficiente. A gente vai passar na palma da mão, a gente vai fazer esse movimento para esquentar bem essa pomada na nossa mão. E a gente vai aplicar ela no fio com movimentos circulares, ó. E agora para finalização, é muito mais voltado àquilo que você precisa, aquilo que você quer, né? Se eu quero deixar esse cabelo com mais volume, se eu não quero deixar com mais volume, se eu preciso deixar ele um pouco mais conciso, se ele vai ficar mais arredondado, mais quadrado. A nossa projeção é para que ele fique mais quadrado. Então aqui é só finalizar. Eu vou dar um ajeito nesse cabelo e vou mostrar para vocês como é que vai ficar no final. Para fazer uma textura nessa parte frontal, aqui na parte de trás, como eu disse, não existe pente melhor do que as suas mãos, meu querido. Então temos 10 dedos para isso. Texturiza bem, puxa esses fios para a lateral para manter esse formato um pouco mais quadrado, tá? E para fazer uma textura legal na parte frontal um pouco mais interessante, vamos utilizar o nosso pente canivete, né? É um pente bem interessante e esse pente a gente consegue fazer texturas, ó, nesse perfil, tá? A gente joga o fio para a lateral, depois a gente volta com ele levemente no sentido oposto, ó. E aí a gente consegue uma textura bem interessante, tá vendo? E para matar com chave de ouro, o que a gente vai fazer aqui é utilizar um laque da sua preferência, para que a gente consiga fixar um pouco melhor essas mechas e trazer essa textura com um pouco mais de estrutura, tá? Então aqui a gente vai jogando um pouco de laque, ó, e vai modelando, ó, ponta a ponta aqui, pegando essas mechinhas aqui, vamos trazendo um pouco mais de vida para ela, tá vendo? Pode jogar um laquezinho ali, ó, aguarda ele dar uma secada e vem modelando ali. Lembre-se de não jogar laque demais, distância também tem que ser um pouco mais controlada, para evitar de você ter um corte que fique muito cheio de bolhas, né? Bolhas de laque, isso não é muito legal não. Se o cabelo vai render uma boa foto ou não, depende da sua finalização, tá, gente? Então, a ideia da finalização é isso. É você conseguir render uma boa foto, fazer um bom trabalho, e o seu trabalho é o outdoor que vai trazer os clientes até a sua cadeira. Um trabalho finalizado, tá, pessoal? Finalizamos aqui o nosso short fringe, volume um pouco maior nessa região da parte da coroa e descendo gradativamente, e essa franja bem marcadinha, com um pouco mais de peso, texturizada, e esse detalhezinho aqui só para trazer aquele charme, tá, gente? Eu aproveitei, já fiz a graduaçãozinha, conectei a barba do nosso modelo, deixei ele alinhado para poder apresentar aqui para vocês. Vou fazer alguns vídeos aqui no detalhe, fique com antes e depois. E pessoal, seguinte,
Se você tiver alguma dica, se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma aula que a gente possa postar para vocês aqui, alguma referência que vocês queiram ver aqui no nosso canal, fiquem à vontade, pode deixar aqui nos comentários e a gente vai fazer isso aí posteriormente, tá? Gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho de notificações, porque a gente vai trazer conteúdo de alta qualidade aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!